Olá pessoal, aqui nós estamos continuando. Houve alguns pedidos e eu vou fazer mais algum assunto aqui para vocês. No caso de hoje eu falo um pouquinho de aterramento de casa. Aqui foi um projeto de casa que eu fiz há um tempo atrás. É, Essa casa aqui ela não está alocada, porém na falta de locação, porque não foi fornecido pelo arquiteto a planta de locação, então eu preferi não inventar nada. O correto é que você faça a planta de locação como eu vou já mostrar. Aqui nós temos um projeto de casa, da forma que eu acredito que todo mundo já saiba. Outra novidade que eu espero que vocês estejam percebendo é que em vez de usar o AutoCAD aqui, eu estou usando o Draft Site. Ele é uma alternativa ao AutoCAD. Vejo que ele funciona de forma muito semelhante e ele tem uma versão gratuita de teste por 30 dias, que ele é muito fácil de usar se você quiser testar ou se quiser só fazer a disciplina aqui, já que você não vai estar ganhando dinheiro com isso, teoricamente, eu acredito que não há problema em usar a versão de teste durante 30 dias. Bem, o projeto da casa, nenhuma novidade, já vimos isso, quadro geral da casa, e aqui nós temos o alimentador. O alimentador predial, geralmente as pessoas conhecem como padrão de entrada. Você vê lá a caixinha de medição da concessionária, aqui no Pará é a CELPA, né? O pessoal só chama de padrão, ó, ali o padrão. Tem essa simbologia aqui, e veja que, neste caso, eu optei por colocar subterrâneo. Dependendo da distância, se tiver mais do que 10 metros, eu recomendo que você coloque pelo menos uma caixa de passagem a, no máximo, 10 metros. Você coloca uma caixa de passagem na parte inferior, abaixo do quadro, na parte de baixo da parede, e vai colocando caixas de passagem no meio do caminho. Como não tinha esse dado na época, não coloquei, porém a orientação é que você faça a cada 10 metros uma caixa de passagem para facilitar a manutenção. Nesse caso aqui, eu optei pelo subterrâneo, porque a casa ia ter um jardim na frente com algumas árvores. Eu não gosto de colocar fiação aérea quando você tem árvores. Prefiro colocar subterrâneo, desde que seja feito adequadamente. Você vai colocar o cabo, vai colocar dentro de um eletroduto e o eletroduto adequado para estar sob o solo. Enfim, já que vamos falar de aterramento, a própria concessionária normalmente ela faz uma caixa de inspeção de aterramento, que normalmente é esse padrão de detalhe aqui para você ver. É uma caixinha, lá tem a barra de aterramento, que normalmente vai ser 2,40 m. Em alguns lugares eles economizam, botam barras menores de 1 m. Enfim, vai depender da impedância obtida nesse aterramento. Se você conseguir uma impedância boa, na faixa de 5 ohms, com uma barra, que eu acho muito improvável, você pode até pensar em deixar. Normalmente a gente precisa reforçar, no caso aqui eu optei por 3, desde que o eletricista fizesse a medição do aterramento e chegasse a esse valor de 5 ohms, ou em alguns casos a gente pode aceitar até 10, recomendo 5. Isso aqui é a caixa de aterramento. Na legenda, essa daqui é a nossa caixa de inspeção de aterramento com uma barra. Foi feito com 3, a distância entre as barras é de... A distância entre as barras, normalmente ela tem que ser pelo menos o comprimento da barra. Se você coloca a barra de 2,40, coloque pelo menos 2,40 m entre as barras. Vamos copiar isso aqui. Para a casa que nós já costumamos trabalhar. Aqui eu fiz a locação da mesma. Locação da casa. Aqui eu utilizei um terreno de 12 por 25 metros, que ele é comum aqui na cidade de Parauapebas. Tem terrenos também de 10 por 25 e o pessoal adora fazer uma coisa que eu odeio, é meio lote. Você pega um lote de... tem um lote de 10 por 24, o cara divide em dois lotes de 5 por 24.
a casa fica com 5 metros de largura. Eu pessoalmente não gosto, há quem goste, né? Porque você economiza, faz 2 casas em um lote. Eu não gosto, tira a ventilação, deixa a casa muito apertada. Como não dá para ter 2 cômodos um do lado do outro, você vai terminando tendo que perder espaço com o corredor. Enfim, opções do projetista e do dono da casa também. Vai depender do valor que a pessoa tem para construir. Perceba que a entrada do lado direito, normalmente, depois de um tempo, a pessoa vai pensar em fazer uma projeção aqui, um telhado para guardar um veículo. O portão de casa seria do lado direito. Se você pensa um pouquinho, você vai colocar o portão do lado direito. Vai querer botar um motor para ele, etc e tal. Então, você vai fazer uma projeção de cobertura. Você vai colocar uma cobertura aqui e o portão fica aqui. Exatamente por isso, geralmente, eu vou colocar o padrão de entrada do lado oposto. Você não vai botar a caixa de entrada da concessionária em um lugar aonde possa ser obstruído pelo portão. Não sei se vocês estão percebendo os comandos que eu estou usando aqui. M é o mesmo que a gente usa no AutoCAD. Bem, veja que para fazer o aterramento, eu estou orientando o aterramento padrão TNS, que significa o quê? Eu vou usar o neutro da concessionária, que geralmente é um PAN, proteção e neutro, que ele é aterrado lá no poste, lá no transformador, e às vezes tem alguns aterramentos ao longo do caminho, e a concessionária sempre aterra na entrada da sua casa. Por quê? Se houver uma ruptura de neutro em algum ponto depois do transformador, até porque antes do transformador é alta e não tem neutro, você pode ter um desequilíbrio de tensões. Se você fizer esse aterramento neutro aqui, você garante que a tensão fase neutro na casa nunca vai ser maior do que a tensão fase neutro do transformador, que é a tensão de baixa, né? Se for 220, 127, vai ser os 127 volts. Se você tiver ruptura do neutro e ele não tiver aterrado, você pode ter tensões entre fase e neutro maior do que os 127. Você vai ter um circuito trifásico desequilibrado e você tende a sem neutro, e aí você vai ter tensões diferentes. Não vou entrar nesse detalhe aqui, porém, o neutro, a concessionária aterra na entrada da sua casa para proteção dos seus equipamentos, para evitar que caiu uma árvore em cima dos fios, rompeu justamente o neutro e isso ocasiona a queima dos seus equipamentos. Você pode reforçar este aterramento aqui e daqui trazer o terra da sua casa. Veja que essa casa aqui, como é 220, era uma casa de padrão médio a alto. Eu fiz uma casa monofásica com um circuito alimentador de 10 milímetros. É suficiente para uma casa, vamos dizer, com 3 ar-condicionados e uma quantidade razoável de eletrodomésticos. Em 220 volts isso é mais do que suficiente. E aqui, veja que a distância desse alimentador até o quadro está dando praticamente 12 metros. Você pode fazer via aérea, né? Você faz o fio daqui até aqui e aqui você faz uma entrada, você vai por eletroduto até o quadro, até a caixa, o quadro geral da casa. Ou você pode fazer subterrâneo. Aí vai depender, de repente você tem uma fossa bem aqui, e aí fica complicado você fazer a volta, você pode fazer aéreo, aí é uma questão projetista no local. Bem, neste caso aqui a gente vai optar por fazer uma instalação aérea, é mais simples, a gente vai colocar uma caixa de passagem. Por uma questão de manutenção, recomendo seriamente que você tenha uma caixa de passagem. Eu já deixei preparado algumas legendas aqui. Vamos copiar isso aqui.
Colocar na nossa legenda. Vamos colocar uma caixa de passagem ali. Daqui eu vou puxar a tubulação até o nosso quadro geral. E desta caixa de passagem, a gente vai puxar via aérea até a alimentação da casa. Segundo o projeto que nós fizemos aqui, a casa ela é, veja aqui, RS, ela é bifásica. Se ela é bifásica, a gente vai ter que adaptar isso daqui. O alimentador, ele vai ser bifásico. Fase neutro e terra. Então nós temos o alimentador com duas fases, um neutro e o terra. E em 6 milímetros conforme o nosso diagrama multifilar e unifilar. Feito o nosso aterramento TNS aqui, nós já temos o terra chegando no quadro. Só para corrigir um problema que tem nos arquivos anteriores todos, aqui o meu aterramento estava diferente. Em vez de ter fase neutro e terra chegando aqui, tinha fase e terra. Aqui, ó, quando você tem a entrada da concessionária, a concessionária automaticamente aterra o neutro aqui, ó. Ela aterra o neutro. Pronto. É isso que a concessionária te entrega. O que eu recomendo? Que você reforce esse aterramento. Aí é uma coisa que cada local é diferente. Mas geralmente, 3 hastes espaçadas em 2,40 m. Normalmente a gente coloca 3 hastes de 2,40 m, ou se você tiver hastes de 3 metros, melhor ainda. Você conseguir fazer isso com espaçamento de 3 metros entre elas, você fica com um aterramento muito melhor. Isso aqui é importante porque nesse ponto aqui eu vou garantir que o meu neutro ele tem referencial terra, ou seja, 0 volt. Saindo com terra daqui, o aterramento da minha casa ele vai ter 0 volt. Por exemplo, o terra do meu chuveiro elétrico ele está conectado no neutro do quadro. Então, mesmo que o chuveiro esteja desligado, que é o caso que eu deixei desligado, ele dá um pouco de choque quando eu encosto no registro. Por quê? Porque como tem corrente do neutro até esse aterramento, eu tenho uma tensão. Então, quando eu trisco, eu estou sujeito a essa tensão. Se você, por acaso, aterrar o neutro bem aqui, que é o que a concessionária faz para garantir sua segurança, você vai ter potencial aproximadamente zero. Se você puxar o terra daqui, você vai ter potencial zero ao longo da casa, ok? Então é isso.